texto que nós vamos meditar na palavra de Deus hoje se encontra em Gálatas 5, versículos 1 a 15. Convido os irmãos a abrirem comigo. Gálatas 5, versículos 1 a 15. Enquanto você abre, para aqueles que não me conhecem, eu sou Felipe Manuel. O pastor Sam está viajando, me convidou para estar aqui. Eu sou seminarista da Igreja Esperança de Orlando. E é um prazer estar com os irmãos. Gálatas 5, versículos de 1 a 15. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Gostaria de convidar as crianças para vir à frente. Betina foi atrás dele e levou. Senta lá, filho. Senta aí na frente dele. Muito bem. Eu gostaria que vocês pensassem comigo num lugar muito legal. Um lugar que você gostaria de ir, um lugar que você já foi e queria voltar, ou talvez um lugar que você está querendo muito ir, um lugar bem legal. Agora, eu queria que você pensasse que para entrar nesse lugar, você precisa de um ingresso. Você precisa de um papelzinho que compra e é bem caro. Mas o seu pai chegou para você e falou assim: filho, se você confiar no papai, o papai vai te dar esse ingresso para a gente ir lá naquele lugar legal. E aí, você fala: poxa, que legal, meu pai é muito legal, ele vai me levar naquele lugar que eu quero tanto ir. E você já começa a planejar como vai ser aquele dia, começa a orar que tenha sol. E aí chega um amigo seu para você e fala assim: ei, você já arrumou sua cama hoje? Você fala: não, ainda não. Fala assim: vai logo arrumar a cama, porque se você não arrumar a sua cama, seu pai não vai te levar naquele lugar. Você fala: ué, mas meu pai falou que eu só precisava confiar nele, que ele me levaria. Tem alguma coisa estranha aí. E aí passam mais alguns dias e você confia no seu pai, na palavra dele, e chega uma outra pessoa e fala assim: ei, você já tirou o lixo para sua mãe hoje? Você está ajudando em casa? E aí você fala assim: não, por quê? Ué, porque se você não tirar o lixo de casa, você não vai poder ir naquele lugar. Aí você para e pensa: ué, mas meu pai não falou que era só confiar nele?
E o ponto aqui é que estava acontecendo com a igreja dos Gálatas, que a gente acabou de ler, da Galácia. O mesmo que aconteceu nessa historinha aqui. Eles ouviram o verdadeiro evangelho, que a salvação, a vida eterna só vem por meio da confiança em Cristo Jesus, mas tinham outras pessoas tentando impor regras que não são verdadeiras para eles. Então, o que eles precisavam fazer? Deixar essas pessoas e essas ideias de lado e seguir somente a Jesus. E confiar em Jesus. Tudo bem? Então, o que a gente deve fazer? Confiar em Deus, em Jesus. Muito bem. Vou fazer uma oração, tá bom? Senhor, muito obrigado por sua palavra, que nos ensina a confiar em Cristo, e em Cristo somente para a nossa salvação. Que essa verdade seja aplicada no coração das crianças, desde o mais novo até o adulto mais velho que aqui está hoje. Obrigado porque a salvação não depende de nós mesmos ou nada que façamos, mas da obra redentora de Cristo na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amém. Agora vocês podem sentar lá com seus pais e ajudá-los a prestar atenção, tá bom? Se ele não estiver entendendo, você vai contar para eles o que você aprendeu. Queridos, há um tempo atrás eu vi um vídeo que viralizou na internet, não sei quantos de vocês viram, mas era de uma ovelha que caiu num buraco. E o pastor vinha tirar a ovelha de lá, e ela estava gritando e tal. Assim que o pastor conseguia tirar, ela pula, toda feliz, alegre, saltitante, e segundos depois cai no mesmo buraco que ela tinha acabado de sair. E eu achei muito engraçado, porque isso reflete muito a vida de um pastor, que muitas vezes está tirando a gente de apuros e já a gente está lá de novo. Mas, ao mesmo tempo que eu achei engraçado, eu também pensei quanto isso me batia de uma certa forma. Porque por quantas vezes eu entendi o Evangelho de fato e eu comecei a viver entendendo a graça de Cristo, mas alguns dias depois eu começava a cair em algumas coisas que falsos mestres dizem, e pensar que eu precisava, na verdade, merecer a minha salvação, fazer algo para que eu tivesse algum mérito, alguma parte na salvação. E isso é exatamente o que Paulo estava lidando com essa igreja dos Gálatas. O contexto aqui é que essa igreja da Galácia estava lutando com uma ideologia dos judaizantes, que eram judeus cristãos que tentavam impor as leis aos gentios que acabaram de se converter. E o que era essa lei? Nesse caso aqui, o nosso exemplo é da circuncisão. Eles estavam dizendo que eles não precisavam somente confiar em Cristo, mas também se circuncidar para obter a salvação. E no contexto imediato, se você voltar comigo um capítulo, no último versículo, capítulo 4, versículo 31, diz assim: E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Aqui Paulo está fazendo um contraste no capítulo 4 entre duas alianças: a aliança da lei e a aliança da graça. A aliança da lei era representada por uma esposa de Abraão, que era Agar. E Agar, ela tinha ela era uma escrava, não era livre, e ela era a mãe de Ismael. E junto com a ideia aqui de Agar como esposa de Abraão, a gente vê que ela representa escravidão e sujeitão aos requisitos da lei mosaica, como se para que você fosse salvo você precisasse obedecer todos os mandamentos sem falhar em nenhum deles. Porém, ele mostra outra esposa de Abraão para a gente também, que é Sara. E Sara, ela representa a aliança da graça. Ela é mãe de Isaac e representa a liberdade através da fé em Cristo. E ele fala no versículo que, como cristãos, nós somos filhos não da escrava, mas sim da livre. Em outras palavras, nós não somos filhos por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer,
mas pelo que Cristo fez na cruz, pela graça, por um favor que eu e você não merecemos. Tendo dito isso, a gente vê aqui o fechamento do capítulo 4, dessa ideia da aliança, da lei e da graça, lembrando que nós somos filhos da livre, da graça, e ele já dá o tom para o que a gente acabou de ler no capítulo 5. Primeiro versículo sendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E a gente vê 3 pontos aqui divididos entre os versículos 5, de 1 a 15, no capítulo 5. Porque nós somos justificados pela fé e não pelas obras, nós não devemos nos submeter novamente a jugo de escravidão. A gente vai ver isso dos versículos 1 a 6. Segundo ponto, porque nós somos justificados pela fé e não pelas obras, nós não devemos dar ouvidos aos falsos mestres. E o terceiro ponto, dos versículos 13 a 15, porque nós somos justificados pela fé e não pelas obras, nós devemos servir uns aos outros em amor. O capítulo 5, nosso capítulo aqui, ele começa com a palavra para. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E essa palavra, ela indica um propósito. Com qual propósito que eu fui libertado? Para a liberdade. Então a gente vê aqui um indicativo, uma verdade absoluta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, seguido de um imperativo. O que a gente deve fazer? Já que Cristo me libertou, permanecer firme e não me submeter novamente a jugo de escravidão. Uma vez que Cristo me libertou, eu não devo mais voltar a ser um escravo da lei. Não estou dizendo que a gente não deva obedecer à lei, mas estou dizendo que a gente não está mais sob o jugo de escravidão. A lei não nos salva. E se a gente dependesse dela para nos salvar, estaríamos todos perdidos. Nosso primeiro ponto aqui, então, é o seguinte: porque somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pela lei, não pelas obras, nós não devemos nos submeter ao jugo de escravidão. No comecinho já a gente tem uma verdade maravilhosa, desde o versículo 1, a primeira parte dele, que é a seguinte: vamos ver da ordem inversa. Nós fomos libertos. Por quem nós fomos libertos? Por Cristo. Com qual propósito? Para a liberdade. Que verdade maravilhosa. A gente estava mortos em nossos delitos e pecados, como a gente vê em Efésios 2:1, e agora nós somos livres. Isso já deveria ser suficiente para você sair daqui dando graças a Deus e louvores ao nosso Redentor. Deus, Ele nos libertou na cruz do Calvário da culpa do pecado, que é a nossa justificação. Romanos 8:1 diz: pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi liberto na cruz do Calvário da culpa do seu pecado. Mas no presente, nós estamos ainda sendo libertos do domínio do pecado sobre nós. É verdade que uma hora ou outra a gente cai aqui e ali, a gente precisa de arrependimento e da graça e da misericórdia de Deus para nos levantar e para nos ajudar nessa caminhada. Essa é a nossa santificação. Estamos sendo libertos do domínio do pecado. E no futuro, nós seremos libertos definitivamente, de uma vez por todas, da presença do pecado. Então, nós fomos libertos no passado, estamos sendo libertos e seremos libertos. Fomos libertos da culpa do pecado, estamos sendo libertos do domínio do pecado e seremos libertos da presença do pecado. Então, sabendo disso, a gente deve, como Paulo nos orienta, não nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Ou, se me permite relembrar a nossa ilustração, não voltar para o buraco de onde a gente acabou de sair. Mas nem tudo no versículo 1 é um mar de rosas. Desde o primeiro versículo também, a gente vê na parte B que Paulo estava lidando com algumas pessoas que professavam a sua fé em Cristo, mas ainda viviam como escravos da lei. Então Paulo chama eles a permanecerem firmes. As palavras de novo, veja só no versículo 1: permanecei, pois, firmemente, não vos submetais de novo. Elas não significam que antes
os Gálatas, que eram gentios, que eles estavam sob o jugo da lei judaica, porque eles não estavam. Mas, pelo contrário, que eles estavam sob os rudimentos fracos e pobres do mundo. A gente vê isso no capítulo anterior, no versículo 9. O que para eles significava paganismo. Poxa, mas você está falando umas palavras difíceis aí, Felipe. Rudimentos fracos e paganismo, o que é isso? Bom, a gente vê que a gente pode se submeter de novo a um jugo de escravidão de duas formas. A primeira é se você, aplicando agora para nós, cresceu na igreja, mas acha que você é salvo pelos seus próprios méritos. Mas acha que aquilo que você faz ou deixa de fazer é o que pode te salvar. Você está preso num jugo de escravidão. Porém, como é o caso dos Gálatas que não cresceram dentro da fé judaica, eles estavam presos de outra forma, pelo paganismo, que era exatamente o contrário, por não fazer, por viver a vida da maneira que eles quisessem, por adorar outros deuses. Então não importa se você cresceu na igreja ou se você veio de fora, não importa o momento que você está, o ponto é, se você não tem a Cristo, se não foi liberto e não depositou a sua confiança em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, como aquele que pode te justificar, você está preso por um jugo de escravidão. E você precisa ouvir a boa notícia, que Cristo veio ao mundo, morreu pelos seus pecados e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida. E vida em abundância, vida eterna. Agora, nos versículos 2 a 6, a gente vai ver os perigos de confiar na circuncisão. Que no caso aqui, é de confiar numa marca externa. Nos nossos dias, a gente pode aplicar isso para o batismo. Mas também trazer para outras realidades. De que você confia naquilo que você fez ou deixou de fazer, ao invés de confiar em Cristo. Ao confiar na marca externa da salvação, o pessoal, os judaizantes, estavam tentando impor isso para os Gálatas. Eles estavam ignorando o que Cristo fez na sua morte e ressurreição. Eles estavam dizendo de uma certa forma que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não era suficiente para a salvação, que eles tinham que fazer algo mais. Eles estão confiando nas obras da lei, ao invés de colocarem a sua confiança em Cristo. E eles estavam impondo o mesmo jugo que eles tomavam sobre si, os judaizantes, para os gentios. É como se alguém entrasse na nossa igreja aqui hoje e ele falasse assim: cara, eu encontrei a Cristo, eu entendi a graça, eu entendi o evangelho, eu quero andar com o meu Salvador. E você chega para ele e fala assim: não, calma aí, não é bem assim. Antes de você sair falando por aí que você é crente, você precisa ser batizado, você precisa deixar de trabalhar aos domingos e estar na casa do Pai todos os dias, você precisa ajudar os seus vizinhos e as pessoas que moram ali perto de você, você precisa professar a sua fé e tomar a Santa Ceia, você precisa fazer todas essas outras coisas para ser chamado de cristão, para se identificar com Cristo. Mas não é isso que a gente vê no texto. Irmãos, eu não estou pregando contra nada dessas coisas que são coisas excelentes, mas elas servem para a nossa santificação e não para a nossa justificação. Paulo afirma no versículo 3 o seguinte: todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. O que será que ele queria dizer com isso? Se você está confiando na circuncisão, na obra da lei, para a sua salvação, então para ser salvo você não deve apenas só se circuncidar, mas você deve cumprir toda a lei. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens para adorar, pronuncia o nome de Deus com respeito, não toma o nome de Deus em vão, lembra-te de guardar o dia de descanso para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não mates, seja puro em pensamentos, palavras e ações, não adultere, não mintas, toda a lei. E eles falam assim: bom, até que não é tão difícil não matar ninguém, não roubar, não mentir, mais ou menos, mas não matar eu consigo. E aí a gente se lembra do que Cristo falou no Sermão do Monte, em Mateus 5. Jesus falou que todo aquele que odeia o seu irmão já é passível de julgamento. E aí complica, porque em algum momento na sua vida, a não ser que isso só aconteça lá em casa, você já odiou alguém no seu coração. Aí você fala: mas eu nunca adulterei minha esposa.
E a gente volta para o Sermão do Monte e vê que o padrão de Cristo é mais elevado. Ele não está preocupado apenas com suas obras, mas com o seu coração. Todo aquele que olhar para uma mulher impura, ou uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Opa, eu nunca adulterei minha esposa, mas será que eu já olhei para uma mulher que não é minha com intenção impura? Aqui a gente percebe que com os padrões de Jesus, não há ninguém que possa no dia do julgamento dizer diante do juiz: ó, eu não sou culpado, eu nunca quebrei nenhum dos seus mandamentos, eu sou justo, permita-me entrar na tua presença para a eternidade. É impossível. Em Tiago 2, versículo 10, a gente lê: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos. Então, se você guardar a lei o máximo que você puder, mas tropeçar em apenas um ponto, você já é culpado de todos eles. O padrão de Deus não é o nosso padrão. Nós estamos falando de um Deus santo, justo, que não compactua com o pecado. Sabendo disso, queridos, a gente não tem chance. A gente não tem nenhuma chance pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios esforços. Mas na continuação do mesmo texto que diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2, ele fala: mas Deus, ele interviu na história, que é rico em misericórdia, ele mandou o seu Filho para morrer por mim e por você. E é nele que está a salvação. Ele é o único caminho, a verdade e a vida ao Pai. Porém, para aqueles que estavam confiando na circuncisão, nas obras da lei, naquilo que eles podiam fazer, Paulo continua no versículo 4 dizendo: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça caístes. O problema para Paulo aqui não era a circuncisão em si, até porque Paulo foi circuncidado, mas procurar a justificação pelas obras da lei. O problema para Paulo aqui é o que os judaizantes estavam dizendo: você precisa de Cristo e de algo a mais da circuncisão. Cristo não é suficiente. E assim ele estava negando a suficiência. Eles estavam negando a suficiência de Cristo para a salvação. Mas o verdadeiro evangelho prega a salvação somente através de Jesus e nada mais. No versículo 5 a gente vê Paulo usando os pronomes, o pronome nós. Vamos ler de novo o versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque nós. E se você voltar nos versículos 2 e 4, você vai ver que o pronome que ele usou é vós. Então, no começo desse texto, Paulo não estava se referindo aos gentios como parte do mesmo grupo que ele. Vocês faziam assim, vocês estão dando ouvidos para os judaizantes, vocês estão se submetendo novamente ao jugo de escravidão. Mas quando ele começa a explicar que a gente não precisa disso para a salvação, ele começa a se identificar novamente com eles. E ele fala: nós, o que isso quer dizer para mim e para você? Que não importa o passado das pessoas, não importa o que ela veio a crer um dia, se ela está em Cristo, ela é nova criatura, e agora ela faz parte da nossa família. Não é mais vós, vocês, mas somos nós. E lembrem-se de 1 Coríntios 12, que diz: ele é parte do meu corpo. A nossa união está firme em Jesus Cristo. E se uma parte do corpo sofre, todos sofrem. Então, se um irmão professa Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, ele deve ser trazido para perto. Ele é parte da família. Ele deve ser cuidado. Ele deve ser amado. Você deve sorrir com ele. Você deve chorar com ele. Porque agora ele faz parte do corpo de Cristo. No versículo 6, dando continuidade, Paulo afirma que a fé, ou fala, a fé que atua pelo amor. Uma fé que atua pelo amor. O que será que significa isso?
É uma fé, a fé genuína em Cristo, ela não é uma crença ou uma fé passiva, mas ela é uma fé ativa, ela é uma fé operante, que produz amor a Deus e pelos próximos. O grande mandamento que Jesus resumiu: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A fé, não adianta você professar apenas com seus lábios, mas você precisa viver a realidade do Evangelho. Não que ela seja necessária para a sua salvação, mas ela é uma evidência da sua salvação. É uma fé que leva a obediência transformadora, que muda a nossa vida. Não apenas de palavras, mas de ações. Essa é a fé que atua pelo amor. O amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente vê que as boas obras são uma forma de expressar fé genuína. E não um meio para que a gente ganhe a salvação. Não é pelas obras, não é por seus méritos. As boas obras são uma forma de expressar a sua fé genuína, mas não um meio de ganhar a salvação. Se você é pai ou mãe, você provavelmente já passou por essa experiência de dar banho nos seus filhos e logo depois você serve o jantar e você resolveu fazer um macarrão com molho vermelho. E o seu filho estava limpinho, cheirosinho, com aquela roupa branca, pronto para dormir de pijaminha. E aí ele foi comer um macarrão com molho vermelho. Provavelmente você já sabe o fim dessa história, né? Ele precisou de um outro banho. E Paulo aqui, quando ele estava com os Gálatas, ele eliminou todo o mal entendido que havia no meio deles sobre o Evangelho e instruiu os Gálatas na sã doutrina. Mas logo depois que ele partiu, esses irmãos começaram a ouvir esses falsos mestres, que são judaizantes, e decidiram ouvir a eles, pensando que Cristo não era suficiente, que eles precisavam de algo mais, das boas obras. E é como se eles tivessem se sujado novamente. Nós somos, queridos, justificados pela fé e não pelas obras. Pela graça através da fé e não pelas obras. Portanto, não volte a um jugo de escravidão. Trazendo isso para nós mesmos. Nós devemos nos certificar de que a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança está toda em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não está em nós mesmos, não há nada que eu possa fazer. E agora pensando nos outros, como eu me relaciono com os outros. Pare de olhar para os outros com um coração crítico, impondo às pessoas o que Deus não pediu deles. Ou às vezes impondo a eles até algo que você mesmo não faz. Nós precisamos sim ajudá-los na caminhada. Nós precisamos sim andar com eles. Nós precisamos sim, talvez muitas vezes, confrontá-los em amor. Mas a intenção não é diminuir a pessoa, mas é levantar e falar: ei, vamos junto. Não é com um olhar crítico, mas com um olhar de amor. Como Cristo nos amou. Então, para nós mesmos, você precisa se certificar de colocar a sua confiança em Cristo e em Cristo somente. E olhando para os outros, ter um olhar de compaixão, sabendo que nem você e nem ele poderá vir a Cristo pelos méritos próprios. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas Cristo nos amou com tão grande amor a ponto de se entregar por nós. E nele nós podemos nos levantar. Nosso segundo ponto, porque somos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Nós não devemos dar ouvidos aos falsos mestres. Então nós não devemos nos submeter a jugo de escravidão e agora não devemos dar ouvidos aos falsos mestres. A gente vê isso entre os versículos 7 e 12. No versículo 7, Paulo fala aos Gálatas que eles estavam indo bem. E presta atenção no verbo. Aliás, o verbo aqui não era estavam, mas era corríeis bem. Vós corríeis bem. No versículo 7. Está no passado. Eles corriam antigamente. Agora, alguma coisa aconteceu que eles não estão correndo bem. Não estão mais correndo bem. E aí, a gente logo pensa, intuitivamente, o que aconteceu? Por que eles pararam de correr bem? E a resposta
Está na pergunta ainda no versículo 7. Quem os impediu de obedecer à verdade? Então o que aconteceu foi que falsos mestres estavam impedindo os Gálatas, os nossos irmãos, de correr bem. E eles agora estavam com dificuldade de viver a vida cristã somente pela fé em Cristo Jesus. Logo após a partida de Paulo, porque ele falou assim, quando a gente estava junto vocês corriam bem, agora vocês não estão correndo mais. Então após a partida de Paulo, alguma coisa aconteceu ali. E a gente sabe que foi a doutrina falsa dos judaizantes que começou a desviá-los da verdade. Desviando do caminho da graça e da fé de volta ao caminho da lei e das obras, estando presos no jugo de escravidão. E no versículo 8 a gente vê Paulo rebatendo isso. Essa persuasão não vem daquele que nos chama. Ou seja, esses argumentos, essa persuasão que estão fazendo e falando para vocês não vem de Deus. A salvação não é fruto de obra humana. A salvação é fruto da obra redentiva de Cristo na cruz. Ela é inteiramente feita por Deus. Do início ao fim não há nada que você possa fazer para salvar a si mesmo. A gente vê em Efésios capítulo 1. Eu sei que vocês estão passando por uma série no livro de Efésios. Que Deus Pai nos escolheu. Que Deus Filho nos justificou, nos redimiu. E o Deus Espírito Santo nos selou. A salvação é uma obra completamente de Deus. E é por isso que é pelas graças, não é mérito nosso. A graça é um favor que eu e você não merecemos. A obra da salvação é inteiramente feita por Deus. E se este ensinamento não vem de Deus, se o que vocês estão ouvindo não vem de Deus, então você precisa parar de ouvir. Nós precisamos cortar esse mal pela raiz. Você não deve ouvir qualquer coisa que não venha de Deus. E como você vai saber se o que você está ouvindo vem de Deus ou não? Por meio da palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa orar e meditar nas Escrituras. E quando você ouvir algo que você está na dúvida, que você não tem muita certeza de onde vem esse ensino, você precisa fazer como os cristãos de Bereia. E ir para a palavra checar se é assim mesmo. E não apenas viver pelo que os outros falam. Seja o Felipe, seja o pastor Sâmio, o pastor Samuel, o Augusto Nicodemos, não importa. O nosso padrão não vem de homens, mas vem da palavra inspirada por Deus. No versículo 9, a gente vê o perigo disso. O versículo 9 do capítulo 5 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, uma pequena mentirinha pode contaminar toda a igreja. Um ensino falso aqui pode destruir lá na frente a caminhada de vocês como igreja. Eu não sei quantos de vocês já pensaram isso, mas infelizmente eu faço parte desse time que já pensou isso. Ah, é só uma mentirinha, não vai dar nada não. Não vai dar nada. Na verdade, essa mentirinha aqui vai até ajudar. Não vai criar muito problema. Não, queridos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma mentirinha contamina toda a sã doutrina. Se a gente começar a acreditar que há méritos em nós mesmos, que você precisa fazer isso ou aquilo para a sua salvação, você está perdido. Porque você não está mais confiando somente na obra de Cristo, mas está confiando em si mesmo. E aí no versículo 10, Paulo diz que tem confiança no Senhor. Eu confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, que seja ele quem for, sofrerá condenação. Então Paulo diz, ele confia, não apenas ele sabe, mas ele confia em duas coisas. Ele confia no Senhor, que aquele que começou a boa obra há de completá-la, e ele também confia que esses irmãos, ao ouvirem novamente a sã doutrina por meio da carta que Paulo está enviando à igreja, de que eles vão voltar ao caminho. E por que eu estou falando isso para a gente nessa manhã? Talvez você seja um desses que precisa ouvir novamente a sã doutrina, que é pregada nesse púlpito domingo após domingo. De que não há nada, nem ninguém
nem nada que você possa fazer para salvar a si mesmo, de que você precisa de Cristo e Cristo somente. E aí ele pega mais pesado. Ele deixa claro que o falso mestre, aqueles que estão difamando, trazendo essas falsas doutrinas por meio da igreja, aqueles que estão pulverizando com fermento, levedando a massa, de que eles serão julgados e sofrerão a pena. Em Jeremias 23:1 a gente lê: ai dos pastores que distorcem a verdade ou destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ai daqueles que dispersam as minhas ovelhas. Então, se você não apenas está ouvindo mentiras por aí, tomando para si, mas se você está usando isso para destruir o povo de Deus, ai de você. Ai de mim se fizer isso. É muito sério, porque está desviando eles do caminho verdadeiro, o caminho de Cristo. Então, os falsos mestres, a gente vê na continuação do versículo 11, eles não apenas contaminam a igreja, mas eles também perseguem os verdadeiros mestres. Versículo 11 diz assim: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Ou seja, os judaizantes não somente estavam fazendo um estrago no meio dos Gálatas, mas eles estavam perseguindo aquele que trazia essa doutrina. E aí, a gente precisa lembrar que Paulo acabou sendo perseguido pela mesma razão que Cristo foi perseguido. Os fariseus perseguiram a Cristo por falar a verdade, por trazer as boas novas, pela sã doutrina. E em Mateus, novamente, no Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 11 e 12, nas bem-aventuranças a gente lê que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. O que eu aprendo com isso? Eu não tenho sido perseguido como Paulo, muito menos como Cristo, a ponto de morrer no madeiro. E embora eu não tenha sido perseguido dessa forma, por muitas vezes eu nego a Cristo por muito menos. Por saber o que eu devo fazer e não fazer. Aquele que se omite, peca. Tiago diz. Você peca porque sabe o bem que deve fazer e não o faz. Então, se você está ouvindo mentiras por aí, se você está ouvindo pessoas dizerem que há salvação em qualquer outro que não em Cristo, e você não traz uma palavra de esperança, palavra de verdade, você está se omitindo. Por medo do quê? De se indispor com alguém? Você vai deixar de pregar o evangelho para essa pessoa? A gente muitas vezes não está disposto nem a isso, nem a uma conversa franca com aqueles que estão à nossa volta. Enquanto Paulo e o próprio Cristo, obviamente, morreram por essa verdade. Nós precisamos nos levantar e permanecer firmes pela verdade. Por uma verdade foi que os apóstolos morreram, crucificados, perseguidos, queimados em fogueira, comidos por leões. E nos dias de hoje a gente tem ouvido cada vez mais mentiras, ideologias falsas, falsas doutrinas, evangelho da prosperidade, que não condizem com a sã doutrina. E nós precisamos nos levantar e permanecer firmes pela verdade. No versículo 12, que é o último versículo desse trecho, que a gente falou que porque a salvação é pela fé e não pelas obras da lei, nós não devemos ouvir aos falsos mestres. Paulo, ele se opôs veementemente à heresia dos judaizantes. Ele até usou uma palavra forte, que ele desejava que eles se mutilassem. E na verdade ele estava falando aqui de serem castrados, de cortar não somente um pedaço de pele, que era o que estavam falando que deveria ser feito na circuncisão, mas que todo membro deveria ser cortado. O que Paulo quis dizer com isso? Em outras palavras, os falsos mestres deveriam ser eliminados do meio deles. Se você está ouvindo besteira por aí, você precisa parar de ouvir essa pessoa. Talvez você fale, não, mas tá tranquilo, Felipe. Pastor Sami tem uma ótima doutrina, eu estou aqui todo domingo só ouvindo o pastor Sami.
Glória a Deus. Ele tem mesmo uma ótima doutrina. Eu tenho certeza que ela é pregada aqui domingo após domingo. Porém, o que você ouve na sua casa durante a semana? Quais os filmes você tem deixado entrar pela tela da sua televisão e colocado para os seus filhos assistirem? O que eles têm ouvido nas escolas deles, você sabe? Que tipo de música você tem ouvido? Ela edifica ou ela bagunça um pouquinho com a sua mente? Aí você ouve esse lixo 6 dias da semana e acredita que 2 horinhas aqui no domingo vai fazer milagre. Nós precisamos cortar pela raiz. Se qualquer coisa está nos levando para longe de Deus, está nos levando por um caminho que nos distancia da sã doutrina, que prega o Evangelho por meio de Cristo e Cristo somente, que o propósito, o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, não é buscar os seus próprios interesses. Nós vamos nos frustrar se a gente continuar nessa caminhada de buscar os seus próprios interesses. Porém, se você vier a Cristo e se mantiver firme na sã doutrina, não tem como você se frustrar. Você será perseguido, você será mal interpretado, mas você não vai se frustrar naquele dia, quando Cristo olhar para você e disser, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Tem uma outra ilustração de um outro vídeo, mas eu preciso falar porque ele caiu como uma luva aqui. Não sei se os irmãos viram, mas são ovelhas comendo grama num pasto verdinho, lindo, maravilhoso. E vem um grupo de pessoas atrás da cerca e começa a chamar as ovelhas. Chama pelo nome, e grita, e faz bé, e faz tudo maluco, dá uma pirueta. Tenta chamar a atenção daquelas ovelhas. E as ovelhas nem dão bola. Continuam comendo a graminha delas lá, tranquilo. Até que vem o pastor e começa a chamar uma a uma pelo nome. E elas param imediatamente quando ouvem a voz do pastor que elas estão comendo. E elas se viram e andam na direção do pastor. João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, ao invés de ouvirmos os falsos mestres, nós precisamos discernir a voz do bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. A quem você tem ouvido? Você precisa tomar uma decisão nessa manhã, de ouvir a voz do bom pastor. E de novo, se você quer discernir, saber se é a voz do bom pastor, não tem outro caminho, senão pelas Escrituras. É a palavra de Deus, revelada a nós, deixada a nós. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Nós temos que discernir a voz do bom pastor e somente dele. Que vozes você tem ouvido? É a voz do seu chefe pedindo para você mentir só para manter o seu emprego? Não, fala ali para aquele cara que eu não estou. Ou será que é a voz do entretenimento dizendo para você que você merece um pouco mais de prazer, um momentinho para você, ao invés de ajudar sua mulher com seus filhos? Será que, mães, vocês têm ouvido a voz que diz que você deve ser a mãe perfeita? Ou será que nós temos ouvido a voz do bom pastor, a doce voz de Cristo Jesus? E para terminar, irmãos, após a gente tomar 2 pauladas aqui, por assim dizer, coisas que nós não devemos fazer: não vos submetais a jugo de escravidão, não ouça aos falsos mestres, não dê ouvidos aos falsos mestres. Agora a gente fica assim, tá bom, mas então o que eu posso fazer? Se eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, o que o senhor quer que eu faça? E no terceiro ponto, dos versículos 13 a 15, a gente vê que porque nós somos justificados pela fé e não pelas obras da lei, nós devemos servir uns aos outros em amor. Veja só o que o versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele reforça o que ele falou no começo. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Porém, não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros em amor. Aqui no versículo
13, Paulo não só afirma novamente que nós somos chamados para a liberdade, mas ele diz para a gente não usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. No final do capítulo 5 de Romanos, a gente vê onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí logo vem o pensamento, poxa, então eu vou pecar um monte porque a graça vai superabundar. E a pergunta vem, que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça superabunde? A resposta em Romanos 6,1 é, de modo nenhum. Como você pode continuar vivendo da forma que você vivia se você entendeu a graça de Cristo? Se você entendeu que o seu pecado foi o que colocou Cristo no madeiro? Agora você deve andar em novidade de vida. De modo nenhum nós vamos continuar pecando. Nós vamos lutar contra isso com todas as nossas forças. Então, o que significa ser livre em Cristo? É fazer o que você bem entender? Já que eu sou livre, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser? Não. Ser livre em Cristo quer dizer que você não é mais escravo do pecado, mas você é escravo de Cristo. Efésios 6,6 e Colossenses 3,24 nos chama de escravos de Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Não sou mais eu quem vive. Você se rendeu ao senhorio de Cristo. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não são mais os seus desejos, as suas vontades, as suas inclinações, mas são as dele. Nós precisamos ser renovados pela transformação da nossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não ando mais como eu andava antigamente. Não são mais meus desejos, eu não penso mais em mim mesmo. Eu fui crucificado com Cristo. Agora quem vive é Cristo em mim. Então olha só como é interessante a maneira como Paulo se opõe à ideia de dar ocasião à carne. O que você faz então para não dar ocasião à carne? Você entra numa bolha, vai para a montanha mais distante onde não tem ninguém e vive lá num chalezinho, sozinho, para não correr o risco de pecar. E eu vou te dizer, você vai pecar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o remédio para não darmos ocasião à carne, aquilo que pode nos fazer parar de olhar para nós mesmos, é servir uns aos outros pelo amor. Isso está no versículo 13. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes, ou seja, ao contrário disso, sejam servos uns dos outros pelo amor. Em vez de pensar em nós mesmos, nós deveríamos pensar como eu posso fazer para servir o meu irmão, como eu posso fazer para servir a minha família. Se você tem a Cristo, meu irmão, você tem a tudo que você precisa. Você não precisa mais ficar buscando satisfação em mais nada. E agora você precisa parar de pensar em si mesmo e pensar nos outros. Deixar que a sua vida, assim como do apóstolo Paulo, seja gasta pelo Evangelho. Paulo falou isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. E eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. É assim que nós devemos viver também. E no versículo 14, Paulo prova o seu ponto, citando o grande mandamento. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí você fala assim, ué, mas o grande mandamento não era amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como assim? Cadê amar a Deus acima de todas as coisas? Onde foi parar, Paulo? Parece que ele resumiu ainda mais a lei que Cristo já tinha resumido. Cristo resumiu a lei mosaica em 2 mandamentos e Paulo está falando que um só já cumpre a lei. Como assim? Bom, 1 João 4, versículo 20 diz, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, se você diz em suas palavras, eu amo a Deus, Deus é maravilhoso, como Deus é bom, e eu vou para a casa do Senhor
todo domingo com a minha família, e no meu carro só entra louvores de adoração a Deus, maravilha, mas o seu irmão está passando necessidade do seu lado, e você fala assim, eu vou orar por você. E não oferece um prato de comida, e não oferece uma carona, e não veste o nu e dá água porque tem sede, você não ama a Deus, você é um hipócrita. Se você faz essas coisas, se professa com o seu lado que ama a Deus, a quem você vê, não vê, mas deixa o seu irmão do seu lado passar necessidade, sem estender a mão, você não pode dizer que você ama a Deus. Então, por isso que Paulo só cita a segunda parte do grande mandamento que Cristo nos deixou, porque cumprindo a segunda parte, amando o seu próximo, você está amando a Deus. Ao amar, ao oferecer ajuda para aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus, você está amando a Deus. Não só de palavras, mas de ações. É a fé prática, em ação. E no versículo 15, nosso último aqui do trecho que nós lemos, Paulo termina com uma declaração forte, dizendo: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Se vocês fazem parte do mesmo corpo e ficam se mordendo, vocês vão ser consumidos. É como você usar sua mão para ficar dando um murro no seu próprio rosto. Você está se destruindo. Se você está mordendo e devorando uns aos outros dentro da igreja, vocês estão se destruindo. Se você está falando mal da igreja, você está se destruindo. Porque você é a igreja. Você é o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Então Paulo enfatiza que o que vai acontecer com os relacionamentos, se eles forem baseados em obras da lei, eu ver o meu irmão pecar e apontar o dedo e acabar com ele, isso só vai me destruir. Eu preciso sim confrontá-lo em amor por meio da palavra, como Mateus 18 ensina. Vou pegar o Wallace de exemplo, porque a gente se conhece há mais tempo. Vamos dizer que o Wallace caiu no pecado, eu vi ele mentindo, e aí eu vou lá e eu fico sem graça de falar pro Wallace, chamar a atenção, ele vai achar que eu sou um santarrão. E aí o que eu faço? Eu vou e conto para algum irmãozinho da igreja, cara, você não sabe o que o Wallace fez. Não! Vocês estão se devorando, vocês estão se consumindo. Mateus 18 nos orienta, vai até o irmão e fala só você e ele, baseado na palavra, não no que você acha que é a verdade. Confronta em amor e ajuda ele a sair desse buraco. Se ele não te ouvir, aí você chama mais 2 ou 3 irmãos que viram a mesma situação, que estão vendo essas atitudes, e aí você vem e confronta em amor novamente. Se ele não te ouvir, aí você leva para a igreja, para a liderança da igreja. E se ele não te ouvir, essa é a última instância, ele vai ser excluído do meio. Mas se a gente fizer o caminho oposto, se a gente contar para a igreja inteira e não para a pessoa, você não está ajudando em nada esse irmão. Então vamos usar o modelo bíblico para confrontação. O ponto aqui não é exaltar os erros dos outros. Sim, precisamos confrontar mutuamente, para que a nossa igreja ande em santidade. É essa noiva que Cristo almeja se casar. Porém, você não pode fazer pelos meios errados, porque isso só vai destruir a igreja. Ao invés de crescer, ajudar, sustentar, suportar uns aos outros em amor, vocês estão se destruindo. Mateus 7, 1 e 2 diz: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Cuidado com o critério que você usa para os outros, mas não usa para si mesmo. Cuidado em querer tirar o cisco do olho do irmão se você não tirou a trave do seu. Ao invés de apenas julgar, apontando o dedo como um acusador, que é isso que Satanás faz, nós precisamos estender a mão, abraçar, ajudar a sair do buraco.
Isso é servir um ao outro em amor. Se o seu coração não bombear sangue para todo o seu corpo, o corpo não vai sobreviver. Se você, como cristão, não fizer a sua parte dentro da igreja, daquilo que Deus te deu para fazer, para o reino, a igreja não vai prosperar, não vai crescer. E não estou falando crescer em números, mas amadurecer. Em vez de pensar como eu posso usar os meus dons e talentos para eu ser uma melhor versão de si mesmo, que o mundo prega aí fora, você precisa ser a melhor versão de si mesmo. Pense o que eu posso fazer com os meus dons e talentos para abençoar meus irmãos, para abençoar a igreja de Cristo, para glorificar a Deus. Não é sobre mim, é sobre Deus. Nós precisamos uns dos outros. E nós devemos funcionar da melhor maneira que nós pudermos para o bem do corpo de Cristo. Então, se não servirmos uns aos outros através do amor, o corpo de Cristo, a igreja, vai sofrer. Vamos usar as nossas palavras e ações para edificar uns aos outros. Suas palavras ajudam a edificar, a encorajar uns aos outros, ou elas têm colocado as pessoas para baixo? Você tem sido um crítico ou um encorajador de seus irmãos e irmãs? Como você tem gastado os recursos que Deus te dá, seja ele de tempo ou de dinheiro? Porque nós somos apenas mordomos. Use tudo que você tem, suas palavras, seus recursos, para o bem da igreja de Cristo e do seu corpo. Seja um bom mordomo daquilo que Deus te deu. Para concluir, nós vimos que a nossa salvação ela é somente pela graça, não pelas obras da lei. Por meio de Cristo Jesus, que nos amou e se entregou por nós. E que a nossa liberdade em Cristo não é uma licença para a gente viver na vida de pecado, como a gente bem entende. Mas ela é um chamado para servir uns aos outros em amor. Foi por isso que fomos comprados. Abracemos essa preciosa liberdade, a graça que vem de Deus, andando no Espírito e produzindo frutos de amor em nossas vidas. Demonstrando ao mundo, a começar com a igreja local, o poder transformador do Evangelho. Servindo uns aos outros como exemplo de Cristo, que veio não para ser servido, mas para servir, ao ponto de ir até a cruz. E que o Senhor continue a nos guiar na compreensão e na prática das verdades da sua palavra, não caindo em jugo de escravidão, não dando ouvidos aos falsos mestres, mas ao bom pastor, e servindo uns aos outros em amor. Que a gente faça isso para a glória de Deus e para a construção do seu reino até que ele volte.